A humildade pode salvar o seu casamento e você mesma. Seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje no canal. Eu sou Jaqueline Bastos, sou mentora de esposas e eu ensino mulheres a se tornarem esposas fortes, sábias, maduras, leves e femininas segundo o coração de Deus e transformarem o seu lar. Hoje nesse vídeo, mulher, eu quero trazer para você uma das maiores experiências que eu mesma tive e que eu ensino as minhas mentoradas a viver e que é uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade pode renovar completamente o seu interior, a sua essência e o seu casamento, e eu vou te mostrar hoje como que isso vai acontecer. Eu sei que quando pensamos em humildade, o que a gente pensa é um tapete que é passado, todo mundo passa e pisa em cima, e a gente fica ali se perguntando até onde a gente consegue ir, o que é realmente a humildade, como viver isso de uma maneira certa e como fazer disso um caminho de maturidade e de santidade. Todas as pessoas, todos os santos, todas as santas que passaram nessa terra viveram a humildade. A humildade é uma virtude que nos santifica. A capacidade que a gente tem de não querer estar em primeiro lugar, de não querer ter razão por tudo, de aceitar as coisas que chegam para nós com resignação, com alegria, com mansidão. Com certeza é um caminho que mudará a maneira como você lida com o seu marido e vai mudar também a condução do seu casamento, a condução afetiva do seu casamento. Lembro que você é a liderança afetiva da casa, você molda os comportamentos afetivos, você deve moldar a você primeiro. Então, esse é um vídeo para você praticar todos os dias, até o último dia da sua vida. É claro e evidente que eu quero deixar aqui algo que é muito importante. Não é um caminho fácil, mas a vida adulta não é fácil. E trilhar esse caminho de maturidade, apesar de não ser fácil, é extremamente libertador, porque você vai ajustando aquilo que há de sombra em você. Então agora nós vamos falar sobre humildade. Vamos lá? Quantas vezes você já não pensou numa hora de discussão ou até mesmo de uma conversa com seu marido, que se você silenciasse, se você não falasse nada, você estaria sendo humilhada, que ele estaria pisando em você? E quantas vezes você já se posicionou de um jeito que até depois você percebeu que estava errada, mas que foi tudo para não ser diminuída? A humildade, ela, na verdade, ela não vem para nos diminuir, ela vem para nos colocar no nosso devido lugar. Se ao contrário do que muitas pessoas pensam, a humildade vem fincar raízes e a humildade vem para te manter no seu devido lugar. A humildade faz com que você pense primeiro antes de falar, com que você se ordene por dentro. E é disso que nós vamos abordar aqui. E eu sei que muito difícil é quando a gente tem que fazer isso com o nosso marido. Principalmente quando ele é mais grosso, quando ele fala coisas que nos machucam, quando ele não nos reconhece, quando ele não nos dá carinho, quando ele se omite ou quando ele se enfurece. É ou não é verdade? Eu sei, eu tenho um marido, eu sei perfeitamente que essas coisas acontecem. Mas você sendo casada, é dentro do seu casamento que a sua via de santidade vai acontecer de maneira mais sublime. E é justamente ali que você vai trabalhar as maiores virtudes para te levar ao céu. E a humildade é uma virtude que nos tira da soberba, que nos tira da ira, que nos tira da avareza, que nos tira da luxúria. A humildade, ela nos traz de volta para aquilo que nós somos, filhas amadas de Deus. E aos poucos, cada vez mais que a gente vai entendendo a virtude da humildade, a gente vai encontrando um lugar de leveza, um lugar de tranquilidade, um lugar de paz, para que a gente possa então dar o nosso melhor. A humildade, ela limpa o terreno da nossa alma, ela faz com que a gente consiga de verdade brotar aquilo que tem de melhor em nós. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje.
a relação que vai ser mais duradoura na sua vida e que você vai ter que lidar todos os dias é com certeza com seu marido. O que muitas de nós não desenvolvemos da melhor maneira. E o orgulho, ele vai destruindo, ele vai minando, colocando minas nos pontos em que era para vocês se unirem. O orgulho vai destruindo, vai desconectando vocês. E quanto mais você trabalha a humildade, mais próxima dele você se torna, porque você está mais próxima de Deus. Por exemplo, Esther, nós vamos pegar aqui o exemplo de Esther, que era casada com um rei, então ela era uma rainha, e com toda razão ela poderia ir lá, se posicionar e exigir que ele se retratasse, que ele refizesse a sentença contra o povo judeu, e ela não. Ela se humilhou. A primeira coisa que ela fez, em primeiro lugar, ela se humilhou diante de Deus. Então, antes de você se humilhar diante de qualquer pessoa, é preciso que você se humilhe diante de Deus. E essa humilhação, ela é justamente uma necessidade que a gente tem para que Deus possa assumir o seu lugar. Quando eu me humilho diante de Deus, eu coloco Ele no seu devido lugar e eu digo, eu não sei nada, eu não consigo nada, porque de fato, sem a graça de Deus, nós não conseguimos nada. A gente até consegue fazer alguns feitos, mas a graça é que nos eleva, é que faz com que nós possamos ultrapassar os nossos limites humanos e viver algo muito maior dentro do nosso casamento. Então, no momento em que Esther se humilha diante de Deus, ela faz a sua oração, ela faz a oração com todo o povo, ela coloca saco de pano, né? Faz jejum e depois, então, ela usa de uma outra humildade, a humildade da beleza, de ser anfitriã do próprio marido, do próprio rei. Olha que interessante, isso é uma humilhação? Isso é uma humildade? Sim. Por quê? Porque ela sabia que, sendo aquela mulher acolhedora, sendo aquela mulher que sabia agradar o marido, ela ia abrir o coração do marido. Veja, Esther se ornou, ela colocou o ouro, ela colocou as suas melhores joias, mas ela estava ali humilhada, ela sabia que, resignada, ela sabia que, humilde, ela poderia chegar até o coração do marido. E quantas vezes a gente sobe num pedestal e a gente acha que dá para humilhar o nosso marido. A gente chega com o dedo na cara dele, a gente chega cheio de acusação, parece que o errado é todo ele. E a verdade é que não. Dentro de um sistema familiar, dentro do sistema do matrimônio, existem duas partes que são igualmente responsáveis, que é você e que é o seu marido. E quando você começa a viver a humildade, certamente o seu marido vai começar a viver. Veja Santa Mônica. Santa Mônica lutou tanto tempo por aquele homem era tão grosso, aquele homem batia nela, aquele homem era grosso com ela. Mas Santa Mônica, com a sua docilidade, com a humildade de não retrucar na hora que ele falava, né, que ele gritava, ela conseguia resolver várias coisas. E Santa Mônica conseguiu santificar o seu marido. E é sobre isso que nós estamos falando. Eu quero ler um pouquinho do capítulo 9 do livro A Prática de Amor a Jesus Cristo, que eu simplesmente amo. Foi um livro que mudou completamente a minha vida e a minha vida matrimonial, porque no momento em que eu entendi como é que se ama a Cristo, eu mudei a visão com relação ao meu marido. Então, no capítulo 9, ele diz: quem ama Jesus Cristo não se envaidece das próprias qualidades, mas se humilha e compraz em ver-se humilhado até mesmo pelos outros. Uau! A caridade não se ensoberbece. O soberbo é como um balão de ar, que parece grande a si mesmo, mas em substância toda a sua grandeza se reduz a um punhado de vento, que, ao se abrir o balão, esvanece todo num instante. Quem ama a Deus é humilde de verdade, e não se infla por ver em si alguma qualidade, porque vê que tudo o que possui é dom de Deus, e que de sua parte não possui nada além da nulidade e do pecado. Donde, ao reconhecer os favores a ele feitos por Deus, mais ainda se humilha, percebendo-se tão indigno e tão favorecido por Deus.
Diz Santa Teresa falando das graças especiais que Deus lhes fazia. Deus faz comigo o que se faz com uma casa, que estando a ponto de cair, escora-se com arrimos. Quando uma alma receber alguma visita amorosa de Deus, sentindo em si um fervor extraordinário de amor divino, acompanhado de lágrimas ou de grande ternura de coração, abstenha-se de pensar que o Senhor a favoreça por alguma boa obra sua. Antes, deverá humilhar-se ainda mais, considerando que Deus a acaricia a fim de que ela não o abandone. De outro modo, se por causa desses dons ela conceber alguma vaidade, estimando-se mais favorecida por se portar para com Deus melhor do que os outros, tal falta fará que Deus a prive de seus favores. Então, quanto mais a gente acha, uau, né? Nossa, pior fica. Mas vale um ato de humildade do que adquirir todas as riquezas do mundo. Então, a humildade, ela vem para que nós entendamos que tudo é graça. Tudo que eu tenho de bom vem de Deus. E eu preciso, não só preciso, como devo colocar isso à disposição do outro. E eu tenho o meu melhor para dar. Então, vencer o orgulho de querer ter razão o tempo inteiro, de querer ter a última palavra, de achar que está todo mundo errado, só você que está certa, de que o mundo inteiro faz alguma coisa de ruim e você é a toda poderosa. Eu sei, eu atendo mulheres todos os dias e na maioria das vezes existe uma dor profunda em mulheres soberbas. Por quê? Porque elas não conseguem sequer olhar para si mesmas, porque não conseguem ver que tudo precisa de humildade. E se você não tiver humildade, você não vai se olhar de verdade. Porque o soberbo, a mulher soberba, ela não consegue encontrar as próprias sombras. E se eu não encontro as minhas sombras, eu vou olhar para a sombra do outro. E se eu não olho para as minhas sombras, eu não me desenvolvo, eu não amadureço, eu não sou uma mulher segundo o coração de Deus. Porque eu só fico olhando para as minhas qualidades e as minhas sombras que eu tenho que corrigir. E os meus pecados, aquilo que eu tenho de mais asqueroso, porque nós temos. E se você não sabe, você tem. E se você também só vê para aquilo que é asqueroso em você, você também não está sendo humilde, você também está sendo soberba. Por quê? Porque Deus nos deu a graça de termos dons e talentos, mas por conta do pecado original nós somos manchados pelas sombras. E isso, com certeza, eu posso te garantir, isso pode estar dificultando a sua relação com seu marido, porque quando eu não vejo a minha sombra, quando eu não me humilho, eu não percebo realmente a quem eu sou, eu olho para o outro, como se eu fosse assim, a rainha da cocada preta, e ele fosse o cocô do cavalo do bandido, que não sabe fazer nada. E aí eu me distancio, porque eu tô sempre com razão, eu tenho dificuldade para pedir desculpa, eu tenho dificuldade de reconhecer meus erros, eu tenho dificuldade de me desenvolver, e parece que eu tô ali dentro da minha casa como uma espectadora ou uma comandante, que tudo tem que estar no lugar menos eu não preciso. Então a humildade, ela faz com que você se torne realmente uma mulher de verdade. Quanto mais humilde você é, mais livre das sombras que te carregam você fica. E quanto mais livre das sombras, mais de Deus você é, mais segundo o coração de Deus você é, mais você é moldada pelo amor de Deus e pela graça que vem do céu. Não é à toa que Nossa Senhora, logo assim que recebe a visita do anjo, diz: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E durante todo o Evangelho nós temos o testemunho de Nossa Senhora que se tornou serva. Ela sabia quem ela era. Ela não precisava ficar ali, ei, eu sou a mãe de Jesus, ou eu vou fazer acontecer, eu vou revidar. Não. Nossa Senhora foi a mais das humildes servas. E dessa humildade, por essa humildade, ela hoje se encontra como rainha do céu. Claro, porque veio para ser a mãe de Jesus. E ela se manteve ali fiel. Você pode ver que São Lucas, que é o evangelho que mais fala de Nossa Senhora, está sempre dizendo, e Maria guardava tudo no seu coração. Maria silenciava e guardava tudo no seu coração. Porque uma mulher humilde, ela não precisa ficar falando o tempo inteiro. Uma mulher humilde, ela sabe quando ela tem que falar, se ela tem que falar, como ela tem que falar. Uma mulher humilde deixa o seu marido ocupar o lugar de marido. Uma mulher humilde pede desculpa, uma mulher humilde exorta, mas com humildade, colocando-se também parte da responsabilidade. E isso é muito importante. Então, se você realmente quer praticar a humildade, comece reconhecendo seus erros.
Em que momento você é soberba? Em que momento você é dissimulada? Se você é, para prestar atenção se você não está fazendo chantagem emocional, se você não está acusando demais o seu marido. Para ouvir o seu marido. Será que ele não tem algo para te dizer que você possa melhorar? Será que o que ele está dizendo em alta voz, gritando, será que não é algo que realmente deve ser melhorado em você? A humildade faz isso conosco. Quando a gente presta atenção naquilo, por exemplo, que o nosso marido está falando e diz, pode ser que ele tenha razão. Ou então, não ficar armada o tempo inteiro para comandar tudo. Ou tudo vira estado de guerra porque você precisa ter razão. Isso está destruindo você, em primeiro lugar, e o seu casamento. E vai distanciando cada vez mais você e o seu marido. Agora, como lidar com a humildade? Como trabalhar a humildade na prática? Em primeiro lugar, a humildade, ela precisa vir fruto da sua intimidade com Deus. Então, a melhor jaculatória que a gente pode rezar é Jesus manso e humilde de coração. Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Se você está chegando por aqui agora, quero te dizer que tem uma arara aqui que de vez em quando ela grita. Você está acompanhando aqui os vídeos, você sabe que tem uma visita aqui, uma companheira, certo? Então, peça a Deus e preste atenção, porque quando a gente pede para ser humilde, o Senhor nos dá ocasiões para trabalharmos a humildade. E a humildade vem com a paciência, vem com a capacidade que a gente tem de sofrer, de controlar o nosso emocional. Então, peça a Deus e esteja atenta. Olhe o tom da sua voz, melhore o tom da sua voz, melhore a maneira como você está falando, crie um ambiente para que você possa ser humilde, leve o seu melhor, saia desse pedestal. Eu sei o que eu estou falando, talvez não seja para você, mas a maioria das mulheres vive num pedestal de que o homem é o vilão da história e nós somos as princesinhas sem defeito. Talvez nossos pais não tenham nos ensinado sobre a humildade. E tudo a gente precisa ter razão. E tudo a gente precisa comandar. Então hoje eu quero te convidar. Olhe, preste atenção na sua maneira de falar. Tire esse tom soberbo de você. Vai tirando isso e você vai ver uma nova mulher nascer. Espere o momento certo de falar. Por que você precisa falar o tempo inteiro, ter razão o tempo inteiro, ter resposta para tudo? Espere a hora certa, respire fundo, pense antes. Pense se o que você está falando não vai ofender demais, vai piorar mais ainda, não vai botar mais lenha no fogo. Pense sobre isso. Peça perdão. Peça perdão. Perdoe e peça perdão. A humildade está muito mais voltada para o pedir perdão, porque é uma iniciativa nossa. Ir ao outro e dizer, eu errei. Me desculpa, foi falha minha. Eu quero te convidar a fazer isso, porque não existe sabedoria feminina sem humildade, sem a gente entender o nosso lugar, sem a gente saber que na graça de Deus nós recebemos vários dons e que muitas vezes a gente não sabe como usar. E que muitas vezes a gente quer muito mais acusar o outro, o dedo está muito apontado para o marido e a gente esquece da gente mesmo e a gente não desenvolve. E o único terreno, o único campo que eu sou capaz de cultivar o melhor é o meu. E quando eu cultivo melhor o meu campo, eu consigo então florescer ao meu redor. E aí, com a minha humildade, com a minha perseverança, com a minha constância, com a minha docilidade, eu com certeza vou começar a contagiar quem está ao meu redor. E ainda que eu não consiga contagiar quem está ao meu redor, eu estou sendo uma mulher segundo o coração de Deus. Agora me conta, você tem alguma inspiração bíblica de alguma mulher que te inspira na humildade? Qual é a sua oração que você faz? Como você tem trabalhado a sua humildade? Me conta aqui embaixo. Mais uma vez, se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreve, ativa as notificações, porque toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo aqui no canal e eu realmente estou comprometida a transformar você numa mulher sábia, segundo o coração de Deus. Vamos juntas? Um beijo no seu coração, fique com Deus, tchau, tchau.